Opa, que bom que você está junto comigo novamente para estudarmos o segundo tema, né, da série sobre o santuário, né? O segundo tema vem falando sobre o santuário terrestre. E o estudo que nós estudamos anterior, né, nós havíamos estudado sobre o santuário celestial. E o tema de hoje é o santuário terrestre. Talvez você já se perguntou assim, em algum momento, né, por que o nosso planeta sofre? Por que nós temos tantas guerras? Por que as pessoas inocentes sofrem, morrem nessas guerras? Talvez você também já se perguntou, por que a fome assola nosso planeta e milhares não têm o que comer em casa enquanto se gasta muito dinheiro com coisas desnecessárias e supérfluas? Talvez você já se perguntou, por que a natureza parece revoltada? Por que acontecem acidentes naturais como maremoto, terremoto, tsunamis, etc. Talvez você já se questionou, por que tantas mortes, né? Tantas mortes? Você está com um ente querido que de repente morreu. Por que os inocentes sofrem? Tudo isso é consequência do pecado. Porque o pecado um dia surgiu em nosso universo e veio para o planeta Terra. E por isso que nós temos tanto sofrimento. É por isso. Porque o ser humano foi envolvido num conflito cósmico. Nós chamamos de grande conflito entre o bem e o mal. Eu e você estamos no meio desse conflito. É por isso que existe tanto sofrimento. Agora, era para ser desse jeito? Não. Porque a gênese da humanidade começa no jardim, num belo jardim, chamado na Bíblia Jardim do Éden. E após haver criado esse belo jardim, Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente feliz. Já pensou? Sem maldade, sem pensar mal, sem ser egoísta, sem ser enganador, em ser enganado. Então, agora, antes que o homem pudesse ser integrado à família celestial, aos anjos, aos querubins e aos serafins, o homem precisava passar por um teste. Sendo ele um agente moral livre, ele precisava ser testado. E qual foi o teste que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden? Aparece aqui no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o texto diz assim: qualquer coisa tu pausa, né, o vídeo, vai lá em Gênesis 2, né, e abre lá nos versos e despausa e continua a leitura comigo, tudo bem? Mas eu vou ler assim, tá bom? Vou ler discorrido. Então, aí o texto diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. A Bíblia menciona por nome duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas estavam no jardim do Éden. O homem podia comer da árvore da vida sem nenhum problema. Mas a do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer. Era um teste para ele. Deus disse: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta aqui você não pode, porque se você comer você vai morrer. Esse foi o teste que Deus fez para Adão e Eva. E o que aconteceu? Eva separou-se de Adão e foi ludibriada, enganada pela astúcia da serpente. Como diz Paulo, né? E ela comeu do fruto, levou para Adão e ele também comeu. Assim que eles comeram o fruto enganados pela serpente, eles perceberam que estavam o quê? Nus. E eles se esconderam de Deus. Todos os dias Deus vinha visitar o casal. A Bíblia diz, na viração do dia. O que é isso? Perto do pôr do sol, quando termina um dia e começa o outro,
Então, quando veio Deus naquele pôr do sol para se encontrar com Adão e Eva, ele disse: Adão, onde estás? E essa pergunta, onde está, é a primeira proposta do Evangelho. Deus indo em busca da criatura, Deus indo em busca daquilo que se perdeu. E qual foi a resposta de Adão? Tive medo e me escondi. Você tem medo, Adão? Como assim? Você então comeu do fruto que eu disse para você não comer? O que fez Adão? A mulher que você me deu, ela que trouxe para mim. E Eva diz o quê? A serpente aqui que o Senhor criou, ela que me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém queria assumir a culpa. Todo mundo achando um culpado. Então o homem sentiu medo pela primeira vez na vida. Perdeu a santidade com a qual foi criado por causa do pecado. Agora, esta serpente que enganou Eva, olha o que diz Apocalipse 12, versículo 9, sobre ela. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele o quê? Os seus anjos. Então, Apocalipse diz que aquele anjo que foi expulso lá do céu, Satanás, ele usou a serpente no Éden. Ele se encarnou na serpente para conversar com a mulher e assim enganar. Foi através da serpente que o diabo provocou o pecado no planeta Terra. E em toda a criação de Deus, o planeta Terra tornou-se o único, de acordo com a Bíblia, aonde o pecado teve lugar. Porque o homem e Eva desobedeceram à ordem divina e caíram em pecado. Mas Deus não foi pego de surpresa. E no mesmo livro que registra a queda do homem, nós temos uma promessa de salvação. Gênesis 3, versículo 15. É chamado pelos teólogos do Proton Evangelho, o primeiro evangelho. Aqui está a primeira sentença divina, prometendo um libertador, um salvador, um Messias. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo essas palavras para Eva e para a serpente. Eu vou colocar inimizade entre vocês, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirás o quê? O calcanhar. O que significa essa promessa? Um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quem é a semente da mulher? Cristo. E como Satanás feriu o seu calcanhar? Na cruz do Calvário. Mas um dia o descendente da mulher, que é Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente. E essa profecia finalmente vai se cumprir quando Satanás for completamente destruído. De fato, essa profecia tem cumprimentos parciais. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz. Quando Cristo voltar a essa terra, de acordo com a Bíblia, Satanás será aprisionado. E 1000 anos depois, de acordo com o Apocalipse 20, ele vai ser destruído. Então, o esmagar a cabeça da serpente, da Bíblia de Gênesis 3,15, se dá em 3 tempos. Na vitória de Cristo na cruz, no aprisionamento de Satanás, quando Jesus voltar para levar os salvos para o céu, para ficar 1000 anos com eles, e na sua destruição 1000 anos depois. Você pode até perguntar, nunca ouvi falar sobre isso? Aqui você vai aprender mais sobre isso, pode ter certeza. Nós vamos entrar em mais detalhes, não hoje, em um estudo futuro. Eu vou falar com mais detalhes a respeito desses eventos e da prisão de Satanás por 1000 anos e de sua destruição.
Mas você entende que assim que surgiu o pecado, já havia uma provisão divina e de graça? Eu vou colocar a inimizade entre vocês e um dia o descendente da mulher virá para esmagar a cabeça da serpente e destruir completamente o mal. E o que fez Deus em seguida para o casal que estava nu e escondido? Gênesis 3, versículo 21. Lá diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Agora, para que esta veste pudesse ser feita, o que teve que acontecer? Um animal teve que ser morto. E com a pele desse animal morto é que foram feitas vestes para Adão e Eva. O que isso ensina para mim e para você? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Alguém tem que morrer. E para que o homem pudesse ter direito novamente à vida, um animal foi morto para cobrir o seu pecado, sua nudez. E esse primeiro animal morto no Éden já apontava para o Messias, já apontava para um Salvador que viria morrer em lugar do homem. E Eva e também o seu esposo Adão, eles passaram a esperar esse Messias, porque Deus disse que a mulher daria luz a esse Messias. E quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, como ele se chamava? O primeiro filho de Adão e Eva foi quem? Caim. E lembra o que disse Eva quando tomou Caim nos braços? Adquiri um varão, o Senhor. Em português está assim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Mas no original hebraico, Eva disse assim: adquirir um varão, o Senhor. Porque Eva achava que Caim fosse quem? O Messias prometido, o libertador. Mas não era. E Caim matou até seu irmão Abel. E aí você tem a confusão formada desde cedo. Mas todos os sacrifícios que passaram a acontecer, inclusive por Adão e Eva, eles apontavam para um Salvador que viria morrer no lugar do homem. No princípio, eles viviam nus, mas não tinham vergonha, porque não havia pecado. E havia uma harmonia de pureza. O pecado que gerou a vergonha e fez com que eles se escondessem. O diabo, ele era um serafim. E ele era revestido de poder também. Era ou não era? Ele é onisciente, onipresente? Ele tem poder para cobrir os nossos pensamentos? Descobrir os nossos pensamentos? Não. Tem muita gente por aí achando que o diabo é onipresente, que é onisciente. Como é que ele pode saber de tantas coisas se ele que se passa? Sabe como ele sabe o que se passa no mundo? Através dos seus agentes, os anjos caídos que o servem. Mas os atributos da onipresença, onisciência e onipotência só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só o Deus Trino é onipresente, onisciente e onipotente. O diabo não é. Agora ele é um ser o quê? Poderoso. Porque os anjos estão acima do homem. Então foram criados com faculdades intelectuais extraordinárias. E ele usa toda essa habilidade que ele tem para o mal. Mas ele não é onipresente. Se o diabo está no Brasil, ele não pode estar nos Estados Unidos ou em outro país. E ele está preso ao espaço e ele não é onipresente. Ele age no mundo inteiro através dos seus agentes. Agora, um detalhe interessante, ele não tem a capacidade de saber o que nós pensamos. E como ele faz para atacar o ser humano? Ele estuda o comportamento humano. Ele não sabe o que você pensa, mas ele estuda o seu comportamento. Para saber em qual ponto ele pode atacar e levar as pessoas à ruína. É um inimigo astuto. São Pedro diz que ele é o quê? Como um leão ao redor, bramando, procurando alguém para devorar.
Mas, graças a Deus, ele é um inimigo o quê? Vencido, derrotado. Foi vencido na cruz e está com seus dias contados. É por isso que Apocalipse 12, versículo 12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desce até vós sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que tem pouco tempo, porque ele é o quê? Um ser derrotado. O demônio ele pode ter controle sobre a mente humana. Pode ou não pode? O ser humano pode se tornar um agente do diabo em favor do mal na terra? Como é considerado esse indivíduo que prega e defende o mal? Nós estamos susceptíveis a duas forças no universo, o bem e o mal. Se por um lado você tem Deus trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para nos levar ao conhecimento da palavra e ao preparo para a eternidade, por outro lado você tem o diabo e os seus anjos, os anjos caídos, que chamamos de demônios. A Bíblia assim os chama, de demônios. Eles também estão trabalhando intensamente para levar pessoas à perdição. Agora, como nós somos seres morais livres, nós podemos escolher a quem ouvir e a quem seguir e a quem ser leal. E existem provas na Bíblia e na história de pessoas que se entregaram completamente a esse poder e passaram a ser dominadas por Satanás. Então, se a pessoa ceder, se ela deixar, o diabo pode sim tomar o controle da mente, controle do corpo para os seus propósitos. Então, eu e você estamos envolvidos num grande conflito. Desde a queda de nossos primeiros pais, eu e você fomos envolvidos nesse grande conflito. E nós estamos aí, sofrendo duas influências. E se nós cedermos a quem nós cedermos, para quem nós abrimos o coração, é que vai dominar. Nós estamos num ambiente terrestre, repleto de demônios. Existe então um confronto físico entre eles. Constantemente, aonde nós estamos, está havendo confronto entre eles. Uma para influenciar você a errar, a pecar e cometer o que é errado. Mas Salmos 34, versículo 7, lá tem uma promessa maravilhosa. Ela diz assim: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus. E se você for para 1 João 5, versículo 18, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Então, quem é nascido de Deus, o diabo não pode o quê? Tocar. Todos os sacrifícios que eles ofereciam, os cordeiros, os animais que eles imolavam, apontavam para quem? Para Jesus, o libertador que viria. E isso acontece desde o Jardim do Éden. E após o homem ser expulso do jardim, Deus faz aliança com Abraão. E Abraão que veio bem depois, séculos depois, tornou-se um homem conhecido. Porque aonde Abraão ia, o que ele fazia? Erguia um altar. Ele orava, adorava a Deus. E o que Abraão fazia quando ele erguia esse altar? Sacrificava. Pedia perdão, confessava os pecados. Então, na era patriarcal, havia um sacrifício em altares. E esses sacrifícios apontavam para quem? Para o Messias que um dia viria. Os patriarcas sacrificaram Abraão, Isaac, Jacó, todos eles sacrificaram em altares. Até que chega a hora que Moisés liberta o povo do Egito, de Israel lá do Egito. E quando o povo atravessa o Mar Vermelho e chega lá no pé do Sinai, o que Deus vai dizer para Moisés no Sinai? Façam para mim o quê? Um santuário, porque eu vou morar no meio de vocês. Então esse santuário foi construído. Então foi construído esse tabernáculo. E aqui nós temos algo interessante da história de Israel. O quê?
Para a construção do santuário, por ordem divina, Moisés fez um santuário. Ele fez um tabernáculo. Mas como ele ia no deserto conseguir fazer esse santuário? Ele pediu então ao povo de Israel que trouxesse ouro, materiais preciosos, pedras preciosas, tecidos de pele de animais. E sabe o que fez o povo? O povo trouxe com tanta generosidade para se fazer o santuário, que chegou a um ponto que Deus teve que dizer, diga ao povo que pare de trazer as ofertas. Já tem mais que o suficiente. Aí o povo parou de levar oferta. E com essas ofertas que eles trouxeram, foi feito o santuário. Vamos começar pelo pátio. O pátio onde estava a tenda tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, comprimento. Êxodo 27, versículo 9 a 12 fala isso. Côvado é uma medida bíblica. Agora, o côvado varia de tempos em tempos e de culturas em culturas. Mas, na média, um côvado equivale de 44 a 48 centímetros. Na realidade, era o tamanho que você tem daqui, do cotovelo, na ponta dos dedos. Daqui a aqui. Quer dizer que o pátio tinha mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 de largura. Nós temos dentro do pátio 2 móveis. A pia com a água, ela não tem dimensões apresentadas na Bíblia, em Êxodo 30, 17 fala sobre isso, mas havia água o suficiente para que o sacerdote se lavasse antes de oficiar no altar ou antes de entrar dentro do santuário. O segundo móvel que você tinha no pátio era o altar de holocausto, ou altar de sacrifícios. Esse altar tinha 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, logo era quadrado, e 3 côvados de altura. Êxodo 27, versículo 1. Então, mais ou menos 2,5 metros de largura e comprimento, mais ou menos 1,5 metro de altura. Esse era o altar de holocausto ou sacrifício. Agora, é dentro do santuário, quais os móveis que haviam lá, dentro do santuário? Então, a tenda da congregação estava dividida em 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. Quando você entrava no primeiro compartimento, era chamado Santo Lugar. Você tinha uma mesa com 12 pães, um pão para cada tribo, simbolizavam as tribos, as 12 tribos. E essa mesa tinha 2 côvados de comprimento, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. Êxodo 25, versículo 23 fala sobre isso. Se quisermos arredondar para 50 centímetros, o côvado, para ficar mais fácil, ele tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura. E aí teria um côvado e meio, 75 centímetros de altura. Esta era a mesa com os pães da proposição. Os pães da proposição. Ficava à direita, no caso do seu lado aí, né, da direita, de quem entrava no santo lugar. À esquerda você tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Êxodo 25, versículo 31 fala sobre isso. A Bíblia também não apresenta as dimensões do candelabro, mas era um candelabro com 7 lâmpadas. E estas lâmpadas produziam toda a luz que havia dentro da tenda. Não havia nenhuma janela no santuário. Então o tabernáculo dependia desta luz acesa constantemente para que o sacerdote ali entrasse e fizesse a administração. À frente do santo você tinha um altar de incenso que possuía um côvado de comprimento, um côvado de largura e 2 côvados de altura. E por que é que eles queimavam incenso dentro da tenda? Porque no processo, no ritual do sacerdote, sangue era colocado nos chifres do altar de incenso. E sangue era espargido na cortina que separava o santo do santíssimo. Então, se sangue trazia um mau odor dentro da tenda, esse sangue trazia esse mau odor. E eles ali queimavam incenso por causa desse mau odor. Mas há também todo o simbolismo que nós vamos entender no próximo estudo, tá bom? E dentro do Santo dos Santos, no Santíssimo, estava a Arca da Aliança, Êxodo 25, versículo 10.
E ela era feita de madeira de acácia, revestida completamente de ouro. Possuía 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. E dentro da Arca da Aliança, Moisés colocou as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E por um tempo também esteve lá dentro um pote com o maná e a vara de Arão, que florescera, que dera flor. Também foram colocados dentro da Arca da Aliança. Então, estes eram os móveis do santuário. Olhando agora a parte interna do santuário, você tinha um compartimento santo. O primeiro compartimento e o segundo compartimento. O compartimento santíssimo. Nesse primeiro compartimento, o sacerdote entrava todos os dias. No segundo compartimento, entrava lá só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então o santuário tinha um ritual diário e um ritual anual. Vamos entender melhor esse ritual. Assim que Moisés terminou a construção do santuário, olha o que aconteceu. Êxodo 40, versículo 33 e 38. Diz assim: assim Moisés acabou a obra, ou seja, construiu todo o santuário. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Já ouviram a expressão Shekinah? Aqui está a glória de Deus, entrou dentro do tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o que aconteceu quando o santuário foi construído e as 12 tribos se acamparam ao redor do santuário? Uma nuvem cobria o santuário, a presença de Deus. E quando essa nuvem ela avançava, o povo desmontava toda a tenda e caminhava. Junto com a nuvem, debaixo da nuvem, quando a nuvem parava, o povo parava e armava o santuário. Então você percebe que o santuário era uma tenda móvel, tudo era desmontado e remontado. Os móveis foram preparados para serem transportados e a tribo de Levi foi a tribo responsável por cuidar do serviço religioso. E dentro da tribo de Levi havia 3 famílias que eram responsáveis por desmontar os móveis, carregar os móveis e montar os móveis. Tudo muito bem organizado, como tem que ser as coisas do Senhor. E quando chegava a noite, uma coluna de fogo pairava sobre o santuário. E o que fazia essa coluna? Aquecia o acampamento e espantava os animais selvagens. De dia, nuvem, de noite, a coluna, a presença de Deus com seu povo. E nos 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, desde que saíram do Nilo, cruzaram o Mar Vermelho, caminharam pelo deserto do Sinai, foram parar lá numa cidadezinha chamada Siló, a poucos quilômetros de Jerusalém. E foi em Siló, de acordo com Josué, que esta tenda móvel foi montada pela última vez. Olha o que Josué 18, versículo 1 fala. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então por 40 anos essa tenda foi montada e desmontada. 40 anos. E quando o povo entrou na terra de Canaã, liderados agora por Josué, cruzaram o rio Jordão. Essa tenda foi montada em Siló. Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus, quando eles chegaram na Palestina. Aí que o tabernáculo foi montado. E aí ele esteve por muitos anos, até que um dia Davi disse: eu que sou um pecador, moro num palácio, e Deus numa tenda lá em Siló, pois eu vou fazer para ele uma casa.
Davi disse que ele queria fazer um templo para Deus. Mas Deus disse para Davi, não. 1 Crônicas 28, versículo 3 diz sobre isso. Você não. Mas eu vou deixar seu filho fazer. 1 Crônicas 28, versículo 6 fala sobre isso. Davi reuniu todo o recurso, juntou todo o dinheiro, e quando Salomão foi eleito rei, veio para o trono. Foi Salomão que fez o templo. Então você tem agora o templo de Salomão. E no dia que ele foi inaugurado, a Shekinah, que estava em Siló, na tenda que Moisés havia construído, saiu de lá de Siló e veio para Jerusalém e repousou sobre o templo que Salomão agora construíra. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor no 6º século a.C. Foi reformado por Herodes, e o templo de Salomão, reformado por Herodes, foi o templo que Jesus conheceu. Então, quando veio Cristo e os discípulos, ali em Mateus 24, disseram assim: Mestre, olha o templo, que bela construção. Aí então Jesus faz uma profecia. E qual foi a profecia? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando chegamos no ano 70, o templo foi finalmente destruído. E desde os anos 70 da nossa era, da era cristã, nós não temos mais um tabernáculo. O templo aqui na terra, essa história de santuário, não temos mais. Agora, tanto o santuário construído por Moisés, quanto o templo construído por Salomão, eles têm relações, correspondências estruturais e funcionais com o templo celestial. O que eu estou querendo dizer? Qual é a relação estrutural do templo terrestre, do tabernáculo terrestre, com o celestial? O terrestre era uma cópia. Se aqui na terra havia um pátio, havia uma pia, um altar, um candelabro, uma mesa com pães, um altar de incenso, uma arca, no santuário celestial também tinha isso. Tem isso, né? Se aqui havia um tabernáculo com 2 compartimentos, santo e santíssimo, onde oficiava o sacerdote e o sumo sacerdote, no céu isso também aconteceria em algum momento. Então, aí você tem a correspondência estrutural. A estrutura terrestre é copia celestial. E você tem uma correspondência funcional. Ou seja, o que acontece no santuário terrestre era uma sombra, era um tipo daquilo que aconteceria no santuário celestial. Então, dando mais um passo no nosso estudo do santuário, o que nós podemos concluir? Tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre, o trabalho diário dos sacerdotes, o trabalho anual dos sumos sacerdotes, eles apontavam para uma realidade superior, que iria se cumprir ainda o ministério de Cristo. Por isso essa correspondência. E hoje nós podemos olhar para a história e compreender melhor esse assunto. E quando Davi, no Salmo 27, disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse anelo que Davi tem no seu coração pelo santuário é porque tudo que Davi viu aqui na terra aconteceria de alguma forma na onde? No céu. É por isso que o autor de Hebreus vai escrever, e nós vamos ler esse texto mais para frente, de que aquilo que aconteceu aqui na terra, no santuário terrestre, era uma sombra das coisas celestiais. Por isso, preste atenção, por isso o evangelho era pregado através dos símbolos. E essa era presencialmente o tema do próximo estudo que nós vamos fazer. Nós vamos estudar o Evangelho em símbolos, no próximo tema, o tema 3. Certo? O santuário era um recurso pedagógico que Deus usou para ensinar o povo de Israel o plano da salvação. O santuário, a tenda, os móveis, os animais, que aqui vinham a morte dos animais. Tudo era recurso lúdico para Deus ensinar para o povo de Israel que saiu do Egito
como Deus salva. Não é interessante isso? Você entende por que o santuário é um tema tão central na Bíblia? Você entende por que 90 capítulos da Bíblia trata do santuário? Você entende por que na Bíblia você tem o Evangelho de João e o Apocalipse em conexão com as cenas do santuário, as festas em Israel? Por causa disso mesmo, porque o santuário terrestre era uma cópia do celestial. E através desse santuário que Deus quer ensinar ao seu povo como Deus os salvou. E neste ensino havia a lição principal. O quê? Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E no altar de holocausto, quando o animal era trazido até o santuário, o pecador tinha que colocar a mão na cabeça do animal, confessar o seu pecado no ouvido do animal e simbolicamente o pecado do pecador passava para o animal. Agora o pecador tinha que pegar o cutelo, a faca, e ele degolava, matava o animal depois de ter confessado o pecado na cabeça do ouvido do animal. Então, nessa vítima inocente, o pecador via o Messias, que um dia viria morrer por ele. E o sangue desse animal era colocado um pouco nos chifres do altar ou derramado à base do altar. E você vai perceber que depois o animal era queimado sobre o altar. E esse altar ele apontava para o Calvário, aonde Cristo um dia viria para ser crucificado e morrer por todos nós. Por isso, meus queridos, a importância de estudarmos o santuário. Assim como a oferta era colocada sobre o altar, que nós possamos hoje colocar a nossa vida sobre o altar do Senhor, nos entregando a Ele, compreendendo o plano da salvação como ensinado por tipos nesse santuário, e entendendo que esse santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Que bom podermos ter hoje acesso ao trono de Deus, o altar do Senhor, na sala do Pai. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que era preconizado pelo santuário terrestre aconteceu no ministério de Cristo. E Ele nos dá livre acesso hoje ao Pai. Santuário que servia como habitação de Deus, onde Ele era adorado. Agora passa a ter as funções de soteriológicas. Por quê? É no santuário que Deus está operando a nossa salvação. E quando o povo de Israel recebeu o santuário terrestre, construído com as doações que eles deram, quando a Shekinah pousou sobre a tenda, não se ouviu explosões de gritos ou alvoroço. Mas com vozes silenciosas eles louvavam a Deus e agradeceram na presença do Pai todos eles. O homem que foi expulso do jardim, mas Deus não deixou o homem sozinho lá. Deus foi atrás, construiu um santuário e disse: quero morar no meio de vocês. Porque Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre quer estar em nosso meio. Ao estudarmos o santuário, nós vamos ter vislumbres do plano da salvação e de como Deus é. E a beleza do Evangelho é que Deus é um Deus que busca, é um Deus da missão, é o Deus que vai atrás, é o Deus que não deixa o homem fora do jardim, mas vai lá construir um santuário para habitar no meio deles. Que lições preciosas, né? Até fico meio emocionado. Que essas lições possam aquecer o seu coração e ajudar você na sua caminhada. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus, esteja com esse amigo, essa amiga que está estudando esse tema fantástico do santuário terrestre. Que o Senhor possa ajudá-la a entender e compreender teu grande amor, a tua presença na vida dela. Que ela possa sentir o Senhor na vida dela. E abençoe, Pai. Ajude a
querer o Senhor mais do que tudo. E obrigado, Deus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento. Obrigado porque você está buscando querer Deus na vida. E Deus, ele vai estar em você. Deus, ele vai te ajudar a sentir a presença dele, a você compreender qual é a vontade dele. E obrigado, tá bom? Eu peço que você depois abra a sua Bíblia em João 4:24, que nem eu termino todos os estudos que eu faço com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado por você ter ficado comigo e até o próximo estudo, que você vai abrir mais o seu entendimento. Fica com Deus. Tchau.